Boa noite. Do livro Vida Feliz, nós temos a seguinte mensagem para hoje. Compadece-te dos fracos, dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Coloca-te no lugar deles e faze, em seu favor, o que gostarias de receber estando na sua situação. Uma boa palestra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Essas noites de quarta-feira sempre são noites especiais, porque temos todos nós a oportunidade de refletirmos a respeito do Evangelho de Jesus através do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Então, é com muita alegria que temos essa oportunidade de estarmos aqui conversando a esse respeito, porque todos nós sabemos que nos momentos de extrema dificuldade, de extrema dor, é no Evangelho do Cristo que nós encontramos coragem, força e fé para prosseguir a nossa caminhada. Pois bem, todos nós sabemos que Jesus, ele ensinava através dos seus exemplos. Tudo que ele trazia, ele exemplificou. E ele utilizava também parábolas, que as parábolas eram ensinamentos alegóricos que traziam uma mensagem através de comparações. Então era dessa forma, não só ele, mas os profetas e os rabinos da época se utilizavam das parábolas, né? Seria uma forma de fazer uma comparação, querer dizer que alguém é lento, nós dissermos, parece uma lesma, né? Mais ou menos nesse sentido, então se utilizava essas parábolas para trazer ensinamento. E as parábolas, elas eram transmitidas de duas formas, verbais, através das palavras, ou as chamadas ações simbólicas, né, onde se interpretava, né, alguma coisa. E essa parábola da figueira que secou, Jesus se utilizou da palavra e também da ação simbólica, dirigindo-se até essa figueira. Eu vou fazer a leitura dessa parábola, que é curtinha, para que nós possamos conversar um pouco a respeito dela, para quem não lembra dela. Então, diz assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lhe digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-se ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente em tudo o que houver dito, acontecerá. Ele o verá com efeito acontecer. Eu, a primeira vez que fiz a leitura
algum tempo atrás, dessa parábola, fiquei estranhando, né? Tipo, por que Jesus secou a pobre da árvore, né? Mas justamente, né, a gente se aprofundando um pouquinho mais, compreende justamente essa ação simbólica, né? Tanto é que hoje, né, 2000 e tantos anos depois, nós ainda conversamos a respeito desses ensinamentos do Cristo. Mas necessário para se entender um pouco essa parábola, se contextualizar no tempo em que ela foi dita pelo Cristo, né? Que época era essa? Essa parábola, ela está nos evangelhos entre a entrada triunfal do Cristo em Jerusalém, no jumentinho, e posteriormente houve a crucificação dele. Então o tempo ocorrido foi em final de março, início de abril, a Páscoa dos judeus, que, diferente da Páscoa cristã, a Páscoa judaica comemora a libertação do povo hebreu do Egito. Então, foi nesse contexto, nesses meses. E o que nos traz a parábola? Nos diz que não era tempo de figo. Justamente porque o figo, ele na época é final de maio. E ali era então final de março, início de abril. Era uma árvore temporã, precoce, do cedo, né, como nós conhecemos, né? Então Jesus observou, dirigiu-se o significado da árvore e o significado do fruto. Jesus, ele estava com uma fome física? Era uma ação simbólica, a gente tem que lembrar disso, né? Não, naturalmente que não. A árvore, né? O que representa a árvore? A árvore representa as individualidades, nós. Ou também ela pode representar a coletividade. Eu como individualidade e nós todos aqui como coletividade. Essa representação. O fruto é o nosso crescimento intelectual e o nosso progresso moral. A fome de Jesus era justamente que a árvore, as individualidades, tivessem compreendendo seus ensinamentos e mudando de atitudes, buscando o seu progresso moral. O que ele trouxe justamente isto, trazendo isso, fazendo com que as pessoas pensassem: estamos recebendo os ensinamentos cristãos como uma árvore frondosa, bonita, mas não estamos dando frutos. E aí Kardec, na continuação dessa parábola, do texto, ele nos faz alguns alertas muito interessantes, dizendo que, em primeiro lugar, essa árvore simboliza as pessoas que têm somente a aparência do bem. São aquelas pessoas que gostam de fazer o bem para os outros ver. São aquelas pessoas que têm a necessidade de deixar alguma coisa que lhes indique como benfeitores. Ele nos diz ainda que simboliza essa árvore frondosa, bonita e sem frutos com alguns oradores,
algumas pessoas que falam a respeito do Evangelho de uma forma bonita, de uma forma se expressando muito bem, só que, observando o que se diz, não se tira nada de proveitoso. Eles chegam a inflamar as plateias que os ouvem, mas quando vão perceber o que estão dizendo, não se tira, não se consegue captar algo de bom. Ele diz que esses também são as figueiras. Conta-se que, no meio espírita, que um expositor muito conhecido, fazia belas exposições, cumprimentado por muitas pessoas, ao desencarnar, chegou no plano espiritual, disposto ao trabalho. Poxa, eu sou expositor, então alguma coisa boa vai servir para mim. Aí só preciso trabalhar. E aí, não, tudo bem, nós vamos chamar o responsável pelas atividades aqui nesse núcleo, que vai te indicar algo para fazer. E para surpresa dele, a pessoa que veio lhe atender, como coordenador das atividades, era alguém que sempre ouvia suas palestras. Sentava lá no fundo, tipo a Carol, assim, bem sentadinha no fundo lá. E aí ele se espantou. Nossa, aquela pessoa que me ouvia como coordenador das atividades, imagina que vai sobrar para mim, aqui. Aí conversando com a pessoa foi indicando as coisas que ele deveria fazer, ele já viu que não seria aquilo que ele imaginava, umas atividades que ele considerava que para as capacidades deles estavam aquém. Aí ele perguntou, mas como é que tu é coordenador dessas atividades? E a pessoa disse, é que eu fazia e colocava no meu dia a dia tudo aquilo que tu dizia lá na frente. Ele entendeu a mensagem, Então, para essas pessoas, Kardec faz essa comparação também. Ele diz ainda que são comparados a essa figueira frondosa sem frutos as pessoas que possuem tempo para fazer o bem e não o fazem. São aquelas pessoas que vão sempre dando alguma desculpa para iniciar alguma atividade voltada à prática do bem. Sempre encontrando pouco tempo, sim, enfim, essas pessoas que dão essas desculpas. E diz ainda que essas pessoas são pessoas que têm pouca fé. A fé que eles possuem, ela é fugidia. Eles não utilizam-se do conhecimento que têm para fazer, para agir no bem. São pessoas em que a fé, ela vem de uma forma superficial. E ele traz que a fé, ela, nesses casos, ela é muito importante. E lembram de que na passagem que o Cristo disse, ele diz que a fé, ela transporta montanhas, tendo como montanhas alguns obstáculos. Interessante também que nós observamos, e todos vocês observam, que quando se apresentam as dificuldades, as vicissitudes da vida, as pessoas que possuem uma fé um pouco mais elevada, elas realmente enfrentam os problemas de uma forma mais equilibrada. Não que não sofram, não é isso. Não é que quem tem a fé não sofre, não. Mas quem tem fé não entra em desespero. Quem tem fé sabe que as circunstâncias que está vivenciando têm alguma finalidade útil. E principalmente nós, espíritas, sabemos que todo sofrimento tem a sua causa. Que nenhum de nós
passa por qualquer situação sem a existência de uma causa útil. E a pergunta que fica é o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. Árvores frondosas, sem frutos? Temos o conhecimento da reencarnação, conhecimento da imortalidade. O que estamos fazendo com esse conhecimento? Outra comparação que Kardec faz, ele nos diz que pessoas que são portadoras da mediunidade, que deveriam ser árvores frondosas, que dá o alimento espiritual, e que se desviam do caminho, também podem ser comparadas a essa figueira bonita, mas que não tem frutos. Nós sabemos também que a mediunidade, os médiuns, eles servem de intérpretes aos espíritos. Os espíritos utilizam-se da forma material para transmitir aquilo que desejam. Existem, nós sabemos, várias mediunidades, vários tipos de mediunidade. E aqueles portadores que são da mediunidade, e como nos traz o texto, a mediunidade está em todos os lugares. Aqui, entre nós, com certeza absoluta, existem médiuns também. Mas o que estamos fazendo também com essa possibilidade que nós temos desse intercâmbio mediúnico? Estamos servindo de alimento espiritual às pessoas que estão à nossa volta? O que é esse alimento espiritual? O médium é uma pessoa normal, como qualquer outra, que tem essa faculdade mediúnica, só que sente em grau diverso. A mediunidade também, elas são graus, uns sentem mais, outros sentem menos. E esse contato com a espiritualidade forma a convicção do quê? Da imortalidade. Formando a convicção da imortalidade, tem ele, o médium, o dever de esclarecer aqueles que não têm esse conhecimento. Através de que forma? Não é pela imposição, são pelos seus exemplos, são pela forma que se comporta e pela forma que esclarece aquelas pessoas que não têm esse conhecimento. Porque o contato que ele tem é mais intenso. E quando falávamos do fruto, que dizíamos do progresso intelectual e o crescimento moral, é justamente esse conhecimento da imortalidade que faz com que desejamos ser pessoas melhores. Porque se eu estou aqui, eu sei que temporariamente eu visto essa roupagem física e depois do meu desencarne eu vou continuar como ser, naturalmente eu vou pensar em ser uma pessoa melhor. Devo ser uma pessoa melhor. De que forma eu posso ser uma pessoa melhor? Hoje, nosso dia. Sair pela rua, pregando o evangelho, gritando, querendo impor às pessoas as minhas convicções. Não, gente? São pelos meus atos, pelas minhas atitudes, o meu convívio
familiar. Meu convívio com pessoas que pensam diferente de mim. Se eu trouxer ao meu pensamento alguém, por exemplo, e eu tenho uma diferença com essa pessoa, e eu tenho ressentimento, e eu penso e desejo coisas desagradáveis para essa pessoa, eu tentando me modificar, tentando me melhorar, acreditando que essa pessoa possa ter cometido algo contra mim de uma forma por ignorância, eu começo a deixar de ser essa árvore cheia de folhas e começo a dar frutos. Meu relacionamento conjugal. Se eu começar a ouvir mais, prestar mais atenção, tratar com mais respeito, começo a deixar de ser a árvore frondosa, sem frutos, para ter os frutos. Meu convívio profissional. Começo a tratar as pessoas com respeito. Começo a pensar de uma forma mais equilibrada. Começo a ser uma árvore que dá frutos. Essa árvore frondosa, ela é uma árvore muito bonita, né? Vocês imaginem a visão de Jesus, ele chegando e percebendo outras tantas árvores, uma única árvore verde, com folhas bonitas. Que bonito aquilo. E eu gostaria de trazer para vocês que nós pensássemos que cada um de nós que está aqui somos essa árvore. E pensássemos também na nossa convivência diária. Quantos são as pessoas que convivem conosco que possuem o conhecimento que nós temos, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da reencarnação, o conhecimento da imortalidade? Quantos são as pessoas? Comparado a essas pessoas que não têm esse conhecimento, nós, no meio dessas pessoas, quem vocês diriam que pode ser essa árvore frondosa? Pelo conhecimento. Outros segmentos religiosos, eles não falam a respeito da imortalidade, não falam da reencarnação, não falam do intercâmbio mediúnico, não falam da influenciação espiritual da forma que nós trazemos. Então, senhoras e senhores, por mais que vocês estejam entrando aqui pela primeira vez, vocês já têm esse conhecimento, pelo menos precário. Mas como disse antes o Delmar, essa casa oferece grupos de estudo. Já agora vai começar um na próxima quarta. Há essa possibilidade de nós sermos essa árvore frondosa com frutos. Porque quem nosso convívio sabe que a vida não encerra depois do nosso decesso, que nós continuamos como seres que somos. Como que nós vamos cobrar dessas pessoas que elas tomem a postura que nós tomamos, se eles não têm o conhecimento que nós possuímos? Quem tem que ser mais paciencioso
nós ou aqueles outros que não possuem esse conhecimento? Quem deve dar mais frutos? As pessoas que não possuem o conhecimento que nós temos ou nós, espíritas? O conhecimento, ele traz junto a responsabilidade. Mas a doutrina espírita, ela é tão consoladora que ela nos diz que por mais equivocados, por mais situações que nós tenhamos feito, que nós nem gostamos de pensar, não existe penas eternas. Ela nos diz que qualquer um de nós, em qualquer circunstância, tem a possibilidade de quitar seus débitos através do arrependimento, da expiação e da reparação. E se alguém ainda estiver preocupado, não estou sendo uma árvore que dê frutos, aí temos o Evangelho, onde na carta de Pedro ele nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E não podemos deixar de esquecer que Deus, que é Pai amoroso e justo, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nos abandona e nos deixa só. Ele nos ama muito e somente quer que nós possamos seguir em paz, fazendo o bem para aqueles que estiverem próximos de nós. Muito obrigado a todos, que possamos ter uma excelente semana. Este é o momento do passe. E neste primeiro momento, o passe é para nós. No segundo momento, para nossos irmãos. Para que possamos serenar nossos pensamentos, relaxar nosso corpo físico. Vamos nos colocar confortavelmente sentados, fechar levemente nossos olhos, trazendo para nossa tela mental a imagem do Cristo. Ele vem até nós, estende as mãos, podemos sentir a sua presença amorosa. Vamos recebendo essas energias que vão aos poucos refazendo todo o nosso organismo, recebendo energias de paz, nossas células, pouco a pouco, se revigorando, e todo o nosso organismo sentindo-se em harmonia, em movimento. Nossos pensamentos conectados com o Mestre Jesus.
Vamos agora pedir ao Mestre que possamos ser essas árvores, cada uma no seu lugar, mas que possamos olhar para dentro de nós e perceber o crescimento do amor, da fraternidade, da caridade para com nossos irmãos, a confiança do nosso Pai, que acredita no nosso progresso, que está conosco todos os momentos, e que possamos cada dia agradecer pela vida, agradecer por essa doutrina que nos orienta, que nos conforta e nos ampara. E assim, na presença amorosa do Mestre, vamos fazer nosso pedido íntimo, cada um da sua forma, agradecendo, pedindo, para que o Mestre possa nos conduzir com sua sinceridade, seu amor, no nosso caminho, para que a paz fique sempre conosco. Vamos em silêncio, ouvindo a música, enquanto aguardamos o segundo momento do passe. Agora que já recebemos para nós, continuemos com nosso pensamento elevado ao Pai, bom e justo. Somos centelha divina, somos parte desta humanidade. E vamos rogar a Ele por todos os nossos irmãos. Aqueles que estão em todos os lugares, que buscam a paz, que buscam o consolo, que buscam amenizar as dores do corpo e as dores do espírito. Eles carecem de pão, de afeto, de consolo, de amparo e de amor. Estão em todos os lugares. Mas o Pai é soberanamente justo e bom. E ali está. Envia seus mensageiros, trabalhadores do bem, a auxiliar. E que esses irmãos possam se reerguer, se levantar e caminhar. Na esperança, na fé de que tudo vai passar. Deus abençoe a cada um.
ampara-os para que sejam felizes e busquem a felicidade. Nós te rogamos, Senhor, que Jesus esteja presente em seus corações, que o amor faça parte das suas vidas, e da nossa também. Obrigado, Senhor, pelo sol de cada dia, pela chuva benfazeja, por todos aqueles que temos à nossa volta, no nosso local de trabalho, nas ruas, em todos os lugares. Muita paz a todos. Envolva o nosso querido Douglas e a sua família em emanações de paz e harmonia também. E que nós possamos retornar com a fé e a esperança e o amparo desse Pai que abençoa todos nós. Que assim seja.